Olá, a paz do Senhor Jesus. Esse amigo que vos fala, pastor Leandro Souza. Estamos mais uma vez aqui pelo YouTube, onde queremos compartilhar a palavra do Senhor Jesus com você. Eu gostaria que você compartilhasse o nosso canal, que você se inscrevesse no mesmo, que você deixasse aí o seu like, o seu joinha, né? Nos ajuda a continuar com esse trabalho que é pregar a palavra de Deus pela internet, né? Esse foi um projeto que Deus colocou no nosso coração e eu peço a tua ajuda para nós colocarmos aí mais inscritos, porque quanto mais inscritos nós tivermos, mais oportunidade o YouTube vai estar nos dando para melhorar o nosso canal, né? Porque a intenção desse canal é ganhar almas, é ajudar pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus e têm sede de conhecer. Tá bom? Então aqui a gente vai procurar ser bem direto, ser bem verdadeiro, né? Realmente o que é a palavra de Deus. Vamos deixar a Bíblia falar conosco, porque a palavra de Deus ela é viva, né? A palavra de Deus ela é viva e ela vai falar ao seu coração, tá bom? A palavra que eu quero compartilhar com você hoje é que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. Paulo chama essa mensagem, essa palavra, de nova vida. Ele diz assim, ó: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentai o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos entender esse versículo. Paulo, primeiramente, ele roga, ele pede, né, a Deus por cada um desses irmãos. Ele diz que nós devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício a Deus, mas não um sacrifício morto, mas um sacrifício vivo. Quer dizer, viver uma vida separada, viver uma vida de santidade, uma vida de separação. Quando nós falamos em santidade, em viver uma vida santa, muitos perguntam assim: mas espera aí, pastor, qual o homem que não tem pecado? Todo homem peca, todo mundo erra, nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. Mas uma coisa, meu amigo, é a pessoa pecar, uma coisa é a pessoa errar, outra coisa é a pessoa viver pecando, viver errando. Ele não fala aqui daquele que vive na prática do pecado, porque aquele que vive na prática do pecado, ele não consegue sacrificar a própria vontade, ele não consegue sacrificar os desejos da carne, ele não consegue sacrificar as vontades humanas. Então, quando Paulo fala aqui que devemos apresentar o nosso corpo vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, que é racional. O que é racional? Quer dizer raciocínio, tem uma razão. Por quê? Veja bem, se você viver uma vida deliberada, se você viver uma vida de qualquer jeito, de qualquer forma, você está criando um mal para a sua vida. Você está criando algo que lá na frente vai te prejudicar, vai custar muito caro para você. Muitas pessoas falam assim: mas espera aí, pastor, mas Deus não perdoa os meus pecados? Deus não perdoa as minhas falhas? Sim, Deus perdoa os pecados, Deus perdoa as falhas, mas Deus não perdoa as consequências. Ah, não entendi, espera aí, como que Deus não perdoa? Se Ele perdoou o meu pecado, sim, Ele perdoou o nosso pecado. Se naquele exato momento nós morrermos, nós não iremos para o inferno, nós não iremos perder a nossa salvação, né? Por quê? Porque nos arrependemos, pedimos perdão. Mas se nós não morremos naquele exato momento onde nos arrependemos, onde pedimos o perdão, se a gente vai viver ainda por muitos e muitos dias, tudo aquilo que eu pratiquei de errado na minha vida, na minha caminhada aqui neste mundo, vai ser colhido na minha vida de alguma maneira. Que nem para você ver, a Bíblia fala lá em 2 Samuel, a Bíblia fala que Davi, ele pecou, e o
pecado de Davi foi de morte. Por quê? Porque ele adulterou com uma mulher casada. Ele adulterou com Betseba e ele errou, ele pecou. E o pecado dele era para a morte. Tanto que quando o profeta Natan foi até ele para repreendê-lo, na mesma hora ele confessou o pecado, se arrependeu e disse: estou arrependido. E o profeta Natan, então, Davi também já te perdoou. Deus te perdoou, mas o filho que Betseba está esperando, o filho irá morrer. E não só isso, a espada jamais apartará da sua casa. E se você for analisar a vida de Davi, Davi foi um herói de guerra? Foi um rei bem-sucedido? Foi. Mas olha tudo que Davi enfrentou. A mulher tem um filho, o filho nasce, morre. A criança acaba de nascer, morre. Os filhos, o mais velho estupra a irmã, o mais novo sente a dor da irmã, mata o mais velho, a irmã se sente culpada pelo irmão matar o outro, ela se sente como causa daquela situação, se suicida. O mais novo, o filho mais novo, se volta contra Davi, toma um reino, se deita com as mulheres de Davi. Olha só, tanto de coisa que aconteceu na vida de Davi, mas tudo isso foi consequência do quê? Foi consequência do pecado, foi consequência do erro. Davi não quis sacrificar naquele momento o corpo dele em sacrifício vivo a Deus, porque se ele renunciasse ali ao adultério, se ele, por mais que aquela mulher fosse desejável, mas se ele renunciasse aquele desejo carnal, aquela vontade carnal, se ele renunciasse ali, naquele momento, ele estaria apresentando o corpo dele como sacrifício vivo a Deus. Mas ele não usou o quê? O raciocínio. Ele não pensou. É o que acontece hoje. Muitas pessoas não pensam na consequência. Elas não pensam na consequência. Elas não param para pensar que o ato delas, a ação delas, vai trazer alguma reação para si próprio ou para outras pessoas. Então, quando Paulo fala que nós devemos sacrificar o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, ele está falando que nós mesmos vamos nos proteger da gente mesmo, porque nós acabamos criando o mal para a nossa própria vida. Aí, continuando, ele fala assim, ele fala assim no versículo 2, ele fala assim: e não vos conformeis com este século. Quer dizer, o que é se conformar? É se acomodar, é se entregar a este século. Você sabe que hoje em dia, nos tempos de hoje, nós estamos vivendo aí um evangelho adulterado. Nós estamos vivendo um evangelho, mas não um evangelho que salva, não um evangelho que transforma, não um evangelho que converte, mas a gente está vivendo um evangelho do convencimento. A pessoa se convence que ela é de Deus, ela se convence que ela tem o Espírito Santo, ela se convence que ela nasceu de novo, ela se convence que ela está salva, mas na verdade ela continua vivendo uma vida de ilusão, uma vida, vamos dizer assim, uma vida camuflada, porque não é o fato de estar dentro da igreja que condiz uma vida com Deus, não é só estar dentro da igreja. Nós também temos que viver uma vida com Deus fora da igreja. Não adianta termos uma vida aparente diante dos homens, mas não diante de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, preste atenção nessa palavra. Não se conforme com este século. Não se, vamos dizer assim, não se deixe vencido por esse falso evangelho, por esse evangelho que não é o evangelho de Cristo. Aí, continuando, fala assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quer dizer, a nossa mente tem que o quê? Tem que se renovar. Mas se renovar o quê? Nas coisas de Deus, na palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que a palavra de Deus renova-se dia após dia. Dia após dia. Então todos os dias eu tenho que me renovar. Todos os dias eu tenho que me fortalecer. Não existe essa crença de uma vez salvo, para sempre salvo. Não. Nós lutamos pela salvação todos os dias. Nós lutamos para estar na presença de Deus todos os dias, porque todos os dias o diabo, o nosso inimigo, ele tem lançado setas, ele tem lançado laços, ele tem criado
situações para nos impedir, para nos atrapalhar, para nos separar do caminho de Deus. Aí continuando ele fala assim, ó, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus tem para nós algo agradável, algo perfeito, não é isso? Não, algo ou seja, boa, é algo bom, né? Agradável, perfeita a vontade de Deus. Então Deus tem algo bom, Deus tem algo agradável para você e Deus tem algo perfeito. Deus não faz o mal, Deus faz algo bom. Deus não dá nada de indesejável, Deus dá algo que venha agradar a você e agradar a Ele. E Deus venha também fazer algo perfeito. Deus não vai dar nada imperfeito para ninguém. Então guarda essa palavra no teu coração. Apresenta a tua vida a Deus como sacrifício vivo. Viva uma vida de santidade. Viva uma vida separada desse mundo perdido, desse mundo tenebroso. Eu tenho certeza absoluta que a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus vai se manifestar na sua vida para a glória do Senhor Jesus. Você vai ver como Deus vai agir grandemente na tua vida através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu apresento a vida de cada pessoa nas tuas mãos, Pai. Senhor, dá a sabedoria, o entendimento, para que eles possam compreender a tua palavra, Senhor. Senhor, porque eu não sou dono da verdade, meu Pai, e nem quero ser. O único dono da verdade é o Senhor, porque o Senhor é a própria palavra. Então toca no coração dessa pessoa, meu Pai, que se encontra obscurecida, que se encontra fraca, que se encontra sem direção. Pai querido, toca no enfermo, no doente, toca no cativo, no preso. Senhor, em nome do Senhor Jesus, faça maravilhas, Pai, pois eu entrego a vida de todos nas tuas mãos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos aqueles que creem digam amém, e graças a Deus, amém? Nós ficamos por aqui com a nossa participação, até uma próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus.